E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Finalmente, hein? Finalmente tivemos uma noite de Libertadores onde os brasileiros foram soberanos, né? Soberanos. E aí eu uso um termo aqui comumente usado pelo torcedor são paulino, porque o São Paulo ganhou, o Flamengo ganhou, o Atlético Mineiro venceu. Noite de Libertadores daquelas que a gente esperava desde a terça-feira passada, né? Para os brasileiros, para as equipes brasileiras. Bom, hoje vai ser coisa rápida, vai ser papum, não vou passar por notícias esportivas, eu tô com tempo um pouco curto, mas não podia deixar de comparecer para comentar o dia, né? Porque tivemos atuações espetaculares, promessas, né? Muitas promessas de que o futuro pode ser muito, mas muito promissor, tá? Tá aí no ar, né, na tela para vocês, a coletiva do técnico Tite, ao lado do Léo Ortiz, um dos protagonistas dessa partida, Flá TV, aquele nosso famoso e velho convite para você se inscrever no canal, curtir o vídeo. A gente não vai ouvir a coletiva com vocês aqui, repito, por uma falta de tempo. A gente tem adotado essa postura até para economizar o tempo, mas a gente sempre faz o convite para você, torcedor, comparecer, prestigiar. E mesmo que você não seja torcedor do Flamengo, torcedor de outra camisa, eu sempre falo aqui, vamos ouvir todos os treinadores, né? Todos os treinadores não é apenas para prestigiar o trabalho, é apenas para você olhar o futebol de uma maneira diferente, tá? Para que você olhe outros treinadores, outras formas de pensar, outras formas de agir, o que que dá para aprender, o que que o meu treinador pode aprender, o que que meus jogadores podem mudar na postura. Então eu sempre faço convite aqui, tá? Fica o convite aberto já de antemão. Tá aqui Flá TV, mas tivemos a coletiva do Carpini também. Acho que é muito válida também, né? Ele fala da questão é, da cobrança e tudo mais. Queria ouvir com. Ah, cara, ontem eu não comentei, mas hoje eu queria deixar para hoje, falar um pouco da coletiva do Diniz, mas não vou falar não, deixa para depois. O Diniz vai repetir esse mesmo discurso que ele vem adotando, né? De que futebol é um mundo muito, é um ambiente muito cruel, né? É um ambiente de carrascos, né? Ele vai repetir isso em outras oportunidades. A gente vai falar de novo sobre isso. Eu já falei sobre isso uma vez, falei sobre isso duas vezes, três. A gente vai continuar falando sobre isso, porque a mim me incomoda muito, tá? A mim me incomoda muito, porque estamos no Brasil, nós não estamos numa Islândia, nós não estamos numa Noruega, nós não vivemos na Suécia, nós não vivemos na Dinamarca, né? O que, que todos esses países têm em comum? Índices de IDH altíssimo, onde não existe pobreza praticamente, né? E você ouvir um treinador, né, brasileiro que passou dificuldades, falar que o futebol é um ambiente muito cruel, é um ambiente muito que é de fato, tá? Não estou falando que não é, mas que é de fato, mas onde a gente, eu sou de São Paulo, sempre falo aqui, sou de São Paulo. Eu não preciso andar muitos quilômetros para eu ver uma praça cheia de moradores de rua. A gente vai no coração da cidade de São Paulo para a gente ver uma série de cidadãos vivendo numa situação de, assim, de calamidade que é de partir o coração. Aí você ouvir um treinador falando isso, de atletas que recebem um salário extremamente privilegiado, onde pessoas que vão trabalhar a sua vida inteira vão se aposentar, talvez nem se aposentem, né? Com essa nova aposentadoria, talvez nem se aposentem. Não vão juntar um dinheiro que um atleta desse nível consegue juntar em apenas uma temporada. O cara trabalha a vida inteira e não vai chegar no que o cara junta numa temporada. Você ouviu um treinador, um profissional, insistentemente, compulsivamente falando sobre isso, me incomoda muito. A mim me incomoda. Eu não estou dizendo que não é um mundo cruel, mas o mundo todo é cruel, tá? Todo dia a gente vê noticiário de guerra, mundo afora. O mundo é cruel, tá? O mundo é cruel. Só que algumas nuances dessa crueldade, não gosto de rotular nada, né? Porque tudo é ruim, né? Não dá pra gente ficar rotulando coisa ruim, mas existem coisas que dá pra levar, né? Existem coisas que dá pra você conviver e existem coisas que não dá pra você conviver, né? Quando você passa fome, quando você passa sede,
né? Quando você tem dificuldade de acessar um hospital, quando tem bomba estourando do seu lado, existem situações insalubres que não dá para você conviver. Agora existem tantas outras que eu acho que dá para conviver e dá para conviver legal, né? Difícil em harmonia, é difícil, mas, né? O tal do vitimismo é o que me incomoda, tá? Mas a gente fiz o meu desabafo aqui. Vamos seguir com o dia de Libertadores, tá? Gente, eu falo porque eu volto a repetir, né? Eu não gosto de ficar rotulando coisa ruim, porque tudo é ruim, né? Só quem sente na pele sabe o quanto é ruim. Só que, como eu falei, vamos combinar, né? Existem, né, discrepâncias assim que são colossais, né? Que são colossais. Inclusive, eu não preciso nem falar de quem convive num país em guerra. Eu não preciso nem chegar nesse nível. É só a gente olhar para o nosso próprio país. Mas enfim, né? Enfim, é difícil olhar para o nosso quintal aqui, né? É difícil olhar para o nosso quintal. Mas vamos embora. Vamos seguir. Bom, como eu falei, o dia dos brasileiros, a noite dos brasileiros, a noite da quarta-feira para os brasileiros foi muito boa, tá? O Atlético venceu o Rosário Central 2-1, Flamengo venceu o Palestino 2-0 e o São Paulo venceu o Cobressal 2-0, jogo no Morumbi, tá? Na Sul-Americana, Fortaleza 5-0 para cima do Nacional Potosí. Tivemos o Internacional empatando em 0-0 e o Bragantino perdendo para o, curiosamente se inverteram, né? A noite da Libertadores foi sensacional, foi 100% de aproveitamento, e da Sul-Americana, que iniciou muito bem, né? Semana passada foi muito boa para os brasileiros. Essa quarta-feira em especial não foi tão legal. Foi espetacular para o Fortaleza, 5-0, um belo resultado, tá? Bom, vamos começar com o Atlético, porque eu falei assim, pô, expectativa e promessa de que o futuro pode ser muito bom. Tivemos um Atlético mais na cara do seu treinador. A gente tem um Gustavo Scarpa se soltando cada vez mais. Então, temos treinador em Minas Gerais, a princípio, tá? Eu não quero ser precipitado, mas temos treinador e temos craques. E temos craques que estão chamando a responsabilidade, que estão assumindo o protagonismo. Scarpa é um jogador que a gente não precisa falar muito da experiência dele e do conhecimento que ele tem para jogar esse tipo de competição. Ele é um cara que vai chamar essa responsabilidade. Ele é um cara que vai. Ele já fez, né, a sua história na Libertadores jogando pelo Palmeiras. E ele é um cara que pode personificar a Libertadores para o Galo, na minha opinião. Tá? O cara é diferente, a gente sabe da qualidade dele. Teve a sua aventura na Europa, infelizmente não deu certo. Mas é um cara acima da média. É um cara diferente. Demorou a se adaptar, é verdade. Torcedor pegando no pé. A gente sempre sabe que é uma dificuldade a mais quando o torcedor pega no pé, né? Mexe com o psicológico do atleta, mas se soltando cada vez mais e vindo junto com o título mineiro, onde ele fez o gol do título, né? Praticamente. Já estava vencendo, mas ali ele consolida a vitória e o título do Galo. A confiança vai lá no alto. E a gente vê a resposta na Libertadores, tá? Acho que é muito importante o carinho, o abraço do torcedor mineiro, do Atlético Mineiro agora, porque esse é um cara que pode fazer a diferença para a Libertadores, né? E o Atlético segue sendo 100%. Vai brigar pela melhor campanha geral da Libertadores, sem dúvida nenhuma, tá? Eu tinha cravado que seria o Palmeiras, né? Para mim seria o Palmeiras pelo retrospecto, mas eu não excluí nem Flamengo e nem Atlético Mineiro desse hall de equipes que vão brigar pela melhor campanha na fase de grupos. O Atlético segue no seu objetivo, na sua missão, tem tudo para concluir com muito sucesso esse objetivo, porque tem jogadores de qualidade e aparentemente temos treinador em Minas Gerais, hein? Vamos ver, é muito cedo ainda, né, gente? Obviamente que a gente entra no clima do torcedor e dá uma empolgada aqui, né? Mas tem que apelar pro lado do torcedor mesmo. Tem que apelar pro lado do torcedor mesmo. Como eu falei do Galo, eu apelo pro lado do torcedor pro Flamengo. Cara, se o gol do Pedro é qualquer parada, gente. É qualquer parada. O que você vai falar? O cara é gênio. O cara é gênio, o cara é diferente. O cara é diferente. O que o Pedro faz no primeiro gol, assim, é coisa para raríssimo. Assim, é de um talento raríssimo. Raríssimo.
São pouquíssimos jogadores que a gente pode olhar aqui no nosso futebol e dizer que fariam algo parecido. Da forma como o Pedro fez, né? Dando uma matadinha marota ali, finalizando de cabeça, né? O cara faz assistência para ele mesmo, né? Praticamente, e mata de cabeça, faz o gol que dá. Assim, o Flamengo foi a supremacia, assim, foi uma supremacia. O Palestino acho que teve uma ou duas chances importantes, não vamos aqui minimizar também, teve uma ou duas chances importantes, mas assim, o Flamengo colocou em campo uma supremacia. Existia um abismo técnico entre essas duas equipes e o Flamengo fez valer. O Tite até fala em sua coletiva de que o Flamengo hoje é um time muito vertical. Não é um time de ficar tocando passes muito laterais. É um time vertical, é um time muito objetivo. E a gente viu isso nessa partida. O tempo inteiro buscando gol. O tempo inteiro buscando o ataque. Cebolinha teve uma chance espetacular, né? Cara, assim, um chute de fora da área. Ia na caixa, né? Desviou a bola. Uma vitória tranquila, na minha opinião. Outra das equipes brasileiras que tem tudo para brigar e para conseguir fazer a melhor campanha. Acho que a gente, essa temporada vai ter aí umas duas, três equipes com as três melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores, tá? Sempre fazendo o jogo da volta em seus domínios. Para mim, muito bom. Muito me alegra, né? A gente sempre tem a possibilidade no Mata de ter o jogo no Brasil. É mais fácil da gente acompanhar primeiro, né? E eventualmente poder ir ao estádio, né? Prestigiar e poder ver em loco, né? É claro que, como eu falei, sou de São Paulo, é mais fácil ver as equipes paulistas, mas eventualmente, né? Eventualmente, dependendo do corre do dia a dia e do dinheiro em caixa, dá para fazer essa brincadeira aí, né? São Paulo venceu o Cobresal 2-0, não foi um jogo fácil para o São Paulo, ainda muito, cara, assim, não queria usar termos fortes, né? Eu acho que assim ainda é muito indefinido, tem uma interrogação. O que é o São Paulo do Carpini? Eu esperava ver um pouco mais. Eu esperava ver um pouco mais. Time que. Eu não sei, assim. Cara, assim, eu não quero ser injusto, tá? Já falei aqui, não quero ser injusto. Mas em muitos momentos, me parece que o São Paulo joga um jogo muito intuitivo. Muito intuitivo. É o que dá para fazer. É o que está à disposição. O Carpini falou sobre isso, né? O Carpini falou sobre isso. Ele não fala isso com todas as letras, né? Não quero tirar palavras da boca do treinador, mas ele meio que sugere isso. Por conta das lesões, da quantidade de lesões, ele cita uma lista, né? De desfalques que tem o São Paulo. E é importante a gente contextualizar. Isso pesa. Isso pesa muito, tá? Mas, como eu falei, pelo tempo que teve para treinar, mesmo com desfalques, o São Paulo me parece que pratica um futebol muito intuitivo. Sabe assim, não tem organização tática. É um time que não tem uma consolidação tática. É um time que joga da forma como tem. Temos um resquício de um trabalho do Dorival e me parece que o Carpini vai puxando isso, né? Ó, teve esse trabalho do Dorival, legal, um grande trabalho, mas eu vou utilizar esse trabalho e fazer o que eu posso com as peças que eu tenho. Me parece muito pouco. Me parece muito pouco, como eu falei, pelo tempo de trabalho, tá? Assim, lógico, são apenas dias, não foram meses de trabalho, né? Assim, desde da eliminação no Paulista até o início da Libertadores, não foram meses de trabalho, foram dias de trabalho, mas são dias de trabalho, semanas tranquilas, né? Sem se preocupar, ter um jogo no meio da semana, jogo no final de semana. Então, assim, você tem tempo, né, de trabalhar o tradicional, né, fisioterapia, parte física e tudo mais, mas a parte tática pode ser difícil de ser assimilada, mas há um tempo, né, já há um tempo considerável para que os jogadores olhem, entendam, mesmo com desfalques. Então, para mim, me passa essa impressão. Posso estar errado, mas a mim passa essa impressão. Tá? O Rames Rodrigues fez uma partida legal. Critiquei um pouco. Não critiquei o Rames Rodrigues na eliminação do Paulista, né? Eu só disse que
pelas circunstâncias de perder jogadores que fazem essa composição defensiva com mais eficiência, o Rames em campo seria uma perda na questão defensiva para o São Paulo, né? E o São Paulo acabou tomando gol. Não, primeiro jogo, né, contra o Tajeres. E o São não é o Paulo, perdão, gente. O São Paulo acabou tomando gol quando tinha um jogador a menos, né? Porque o Rames não é esse atleta, ele é um cara diferente no ataque. E nessa partida a gente viu lampejos do Rames, o quanto que ele é diferente, né? O quanto que ele simplifica. Toca a bola de primeira. Eu acho que falta um pouco disso nessa equipe tricolor. Sabe, jogadores muito espaçados, tentando passes muito longos, pensando muito o que vai fazer com a bola e às vezes pensando de forma errada, tomando decisões erradas. O Rames é o único cara que eu acho que ele e o Caleri, né? Ele e o Caleri, eles são tô citando dois jogadores de um time que vão ter 11 em campo, né? Vão ter 11 em campo. Estou falando de dois jogadores apenas que tenha esse tato com a bola, de repente soltar a bola mais rápida, de receber, não pensar muito, não deixar o adversário se organizar, não deixar o adversário se antecipar. Acho que assim, hoje o São Paulo é um time muito óbvio. E na tentativa e erro, né? Na tentativa e erro, batendo, lançando a bola na área, o São Paulo conseguiu chegar à sua vitória. Até o primeiro gol estava difícil. O Rafael teve que fazer defesas importantíssimas, duas defesas dificílimas. E aí o São Paulo chega, pô, aí já dá aquela injeção de confiança, o Cobressal também sente um pouco o baque, perde a confiança e o São Paulo consegue chegar no segundo gol, mas até então fica aquela sensação de, poxa, vai na insistência. Vai na insistência. E isso é muito pouco, eu acho. Para uma equipe que almeja conquistar a Libertadores, eu acho que isso é muito pouco. Tem os desfalques, a gente contextualiza, tem os desfalques, mas mesmo com desfalques, o que a gente cobra é pelo menos uma organização tática que a gente olha e fala, cara, o time tem jogadores limitados, vai ser difícil chegar ao gol, mas é um time que é organizado, é ajustado taticamente. Não, me parece um time muito intuitivo em dados momentos do jogo. Posso estar enganado, como eu falei, posso estar enganado, espero estar enganado, né? Porque se a essa altura o trabalho do Carpini ainda se resume a um futebol muito intuitivo, eu não sei se ele vai render frutos. Né? Eu não sei se vai render frutos. Então, assim, não estou pedindo cabeça de treinador, eu vejo muita gente pedindo a cabeça do Carpini mesmo com essa vitória. Não é esse o propósito, não é esse o ponto aqui. Até porque a gente nunca vai pedir, que a gente nunca pede a cabeça de nenhum treinador. Eu só fico com esses questionamentos, que eu acho que aí cabe a gestão a gestão tricolor, né? A diretoria do São Paulo avaliar. Como é que tá o trabalho? Poxa, me parece que taticamente não está evoluindo da forma como a gente imaginava, né? Pelo menos a mim fica a impressão de que assim, ainda é um trabalho que a gente não consegue dizer que está funcionando. Taticamente falando, eu não estou nem falando de vitórias. É assim, composição do time em campo. Como é que o time se porta taticamente? Como é que o time se defende e constrói jogadas? Como é que o time bate de frente com o adversário quando o adversário propõe o jogo? Ou quando o adversário se propõe só a se defender? Como é que esse time se comporta? Que foi esse caso. E me pareceu muito pouco ainda. Me pareceu ainda um pouquinho. Me deixou a desejar. Eu não vou dizer que ficou um pouquinho pobre, né? Eu acho que aí é muito forte a palavra, mas deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Um time que claramente veio para se defender e quase sai com um resultado importante, você ter essa dificuldade e lançar a bola na área é natural, gente. Né? Não estou aqui falando que isso não é uma isso é natural, todas as equipes vão fazer. O próprio Flamengo, se pega um adversário fechado, vai fazer isso eventualmente. O Palmeiras vai fazer isso eventualmente. O Galo, se pega um adversário que vai, pô, vamos só se defender, vai ter que fazer isso também. Todo mundo vai fazer isso, mas ficou uma coisa cansativa. E me parece assim, poxa, não tem uma jogada combinada, não tem uma tabelinha, não tem uma bola ensaiada. Sabe, dessas coisas que remetem um pouco, assim, não quero ser precipitado, gente, volto a repetir, não quero ser precipitado, mas me remetem um pouco à era Rogério Ceni. Assim, que você não vê uma tabelinha, assim, coisa simples, sabe? Uma jogadinha ensaiada. Ah, pode ser muito óbvio, cara, mas na obviedade do jogo, uma coisa ensaiada pode ser algo diferente.
e não me parece ser, até esse momento, eu não consigo dizer se isso existe ou não nesse São Paulo do Carpini, tá? Vamos dar tempo ao tempo, acho que cabe à gestão avaliar e ver se o trabalho realmente está fluindo. Eles acompanham o dia a dia, eles podem dizer com mais precisão, tá? Aqui eu passei pelos resultados da Sul-Americana, não vou me delongar, mas a única coisa que eu queria comentar aqui é do Internacional, o empate jogando no Beira-Rio, o torcedor vaiou. Cara, assim, eu acho que tá chegando num ponto derradeiro pro Internacional, tá? Acho que tá chegando num ponto derradeiro. Pelas contratações que foram feitas. Foi início de temporada, quando foram chegados os reforços por algumas pessoas, e eu rotulei parcialmente como um time, como um time galáctico, né? Parcialmente, eu rotulei parcialmente como um time galáctico. Porque, poxa, vieram jogadores de peso. Vieram jogadores de peso. E assim, desde a eliminação no estadual até agora, uma série, um caminhão, um show de oportunidades perdidas. De oportunidades jogadas fora. Então, assim, eu muito me questiono. Assim, por isso que eu falei, eu acho que está chegando num ponto derradeiro. No momento de uma decisão difícil e importante. Porque a essa altura do campeonato, da temporada, estamos em abril. Ah, pô, começo de mês, estamos em abril, gente. A Páscoa já passou. Daqui a pouco tem São João. Então já não dá mais, assim, a avaliação que a gente fazia um mês atrás, nesse mês já não vale. E o tempo está passando. O Campeonato Brasileiro vai começar. Ah, uma hora a chave vai virar. Aí, eu tô falando, já é uma sequência incômoda. Já é uma sequência. E é mais um jogo no Beira-Rio, hein? E é mais um jogo no Beira-Rio. É só isso, tá? Não vou que me delongar, tá? Até porque, como eu disse, não tenho muito mais tempo. Deixa a gente vai trazer, deixa eu só trazer a tabela das duas competições para finalizar, tá? Peço perdão por hoje ser um pouquinho mais curto. Eu queria falar um pouquinho mais, trazer as aspas dos treinadores, enfim. Vamos lá, né? Vamos lá, que o grupo do Fluminense, acho que a gente já tinha comentado ontem, né? Mas teve o jogo do Cerro com a Alianza. O Cerro venceu a Alianza Lima e o Fluminense é líder isolado, tá? Resultado importante aqui para o Fluminense, que agora tá. Fica tranquilo, é um ponto só, mas tá tranquilo. São Paulo é o segundo do grupo B, uma vitória fundamental para essa briga aí para buscar a classificação. O grupo C, o grupo do Grêmio, né? O grupo do Grêmio, hein? A gente já tinha falado, Grêmio Lanterna, né? Grupo D, grupo do Botafogo, entra em campo hoje. Tem uma tarefa importante, tá? Só um resultado importa. Acho que a derrota para o Botafogo. Fora de casa, é muita prepotência a gente dizer que o Botafogo precisa vencer. Poxa, mas precisa. Por ter perdido o jogo no Newton Santos na primeira rodada, tomar aquela goleada, todo respeito, aquela vergonha, né? Agora precisa vencer. Agora, vamos ver, né? John Textor apagou o perfil dele na rede social, né? No X, o antigo Twitter. Vamos ver se agora começa a trabalhar sério, né? Parar de sair das páginas de notícia, sair das páginas de fofoca e focar no futebol, né? Vamos ver se isso se reflete, né? Dentro de campo, assim a gente espera. Bom, Flamengo, líder absoluto, mas temos uma partida para acontecer hoje, para ver se o Flamengo se mantém aí como líder isolado. Independente venceu o São Lourenço, tá? É o líder de momento. Palmeiras joga hoje no Allianz Parque para ir, de repente, empatar com o Del Valle. Acho que tem tudo para o Palmeiras vencer. O Penharol 5-0 para cima do cara. Por isso que eu disse, gente, esse grupo aqui tem tudo para o Galo 100% de aproveitamento e tem tudo para o Galo terminar com a melhor campanha disparada na fase de grupos, tá? Tem tudo. Absolutamente tudo. Porque são adversários que, convenhamos, né? Apesar da tradicionalíssima camisa do Penharol, são adversários que para o Galo não há nível de comparação. Tá? Não há nível de comparação. Mas aí que mora o perigo, né? Tomar cuidado, porque é nessa brincadeira que de repente, não, tá muito tranquilo, e aí dá uma dormida, né? E aí alguém faz a melhor campanha, né? Como aconteceu. Tava tranquilo, tava favorável, né? A lá MC Bean.
tá tranquilo, tá favorável e de repente o Palmeiras fazer a melhor campanha, né? Enfim, gente, temos jogos importantes hoje. Como eu falei, o Palmeiras entra em campo, o Botafogo entra em campo. A gente vai acompanhar as duas camisas. Comebol Sul-Americana, vamos lá. As equipes brasileiras. O Cruzeiro entra em campo hoje, né? Vai enfrentar o Alianza Petroleira. O Internacional, o segunda equipe aqui do Grupo C. Mas o Delfim entra em campo. Pode abrir muito pontuação, tá? Ficar numa situação até um pouquinho chata, incômoda. A Fortaleza é líder do grupo D, grupo enjoado, que tem Boca Juniors. Fortaleza segue fazendo a sua parte, tá? Vamos ter. O Atlético Paranaense a gente já falou, né? Semana que vem. Corinthians jogou também. Cuiabá. Vamos ter Cuiabá hoje em campo. Então a gente vai acompanhar a vida dos brasileiros tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Amanhã acho que eu tenho um pouquinho mais de tempo, a gente consegue falar com um pouquinho mais de calma. Por hoje eu vou encerrar, tá? Ainda que eu precisava terminar antes, me delonguei demais, tá? Mais uma vez o convite aberto para vocês. Coletiva do Tite, hein? O professor tá on, o Flamengo tá on, tá? Tá legal de ver o Flamengo jogando, tá, gente? Tá legal, assim, é um time bem organizado, muito ajeitado, para mim é favoritíssimo, tá? Favoritíssimo a disputa aí do título da Libertadores, tá? Favoritíssimo ao tetracampeonato. É isso, ó. Por hoje eu encerro. Valeu demais para todo mundo. Dia de jogos, a gente vai acompanhar. Para vocês que nos acompanham até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.